Hiperplasia adrenal congênita e a importância do teste do pezinho. Olá, meu nome é Pamela, eu sou estudante de psicologia. Nesse canal eu falo tudo sobre os meus estudos, horários de estudos, como conciliar a maternidade com estudos. E hoje eu quero contar para você um pouquinho sobre a minha experiência com a hiperplasia adrenal congênita e a importância sobre o teste do pezinho já na primeira semana de vida do seu bebê. E eu vou contar aqui pra você como nós descobrimos a hiperplasia adrenal congênita no meu bebê, no Samuel, que hoje está com 4 anos, já vai fazer 5 meses que vem. E graças a Deus, super bem cuidado, tratado. E um pouco do meu testemunho também em relação ao que aconteceu com a gente. Na primeira semana nós fizemos o teste do pezinho. O Samuel, ele nasceu, a gente demorou um pouquinho para sair com ele da maternidade. Eu fiquei um dia a mais com ele. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu estava muito cansada, porque aconteceram muitas coisas lá na maternidade, foi bem difícil o meu parto. E eu lembro que passou pela minha cabeça assim, eu não vou hoje fazer o teste nele, vamos remarcar, vamos marcar para outro dia, mas algo lá dentro do meu coração, que eu sei que é o Espírito Santo, falou assim, vai sim, é importante, você precisa ir. Eu falei, meu Deus, me dá a força. E eu fui naquele dia no posto de saúde, levei ele para fazer o teste do pezinho, muito rápido o teste, você vai, é uma picadinha, só que eu não sabia a importância daquele teste. Alguns dias depois, mais ou menos umas 2 semanas depois, eu recebi uma ligação do hospital de outra cidade perguntando como estava o meu bebê, porque tinha dado uma alteração ali no teste do pezinho dele. Vou contar aqui um pouquinho sobre o testemunho de tudo que aconteceu bem rápido para você entender até onde eu cheguei até ali, para entender. Quando Samuel nasceu, desde o comecinho da minha gestação, eu já sentia que era uma gravidez diferente. Eu falava assim, é uma gravidez que eu pedi muito pro Senhor. Eu já tinha a Maria Fernanda como menina, e sempre que a gente tem uma menina ou um menino, a gente pede ou um outro menino ou uma menina. E nesse caso, eu tinha o sonho de ter um menino. Eu já tinha a Maria Fernanda com 10 anos, e eu falava, Senhor, eu quero um menino. E eu pedi pro Senhor me dar um menino. E ele me deu um menino. E foi uma gravidez que eu sentia que era uma gravidez diferente. Eu lembro que quando eu ia pro trabalho, o meu marido tinha salvo ali no carro algumas músicas, alguns louvores para eu ouvir. E eu ia escutando uma música que diz assim, livra-me do que eu nem cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer. E para cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro para me devolver. E eu ouvi essa música a gravidez inteira. Eu não entendia, mas Deus estava trabalhando ali naquele momento. Na última semana, eu fiz um exame. A médica pediu um exame de anemia. Eu fiz esse exame, só que não deu tempo de eu pegar o exame, porque um dia antes de eu pegar o exame, o Samuel, ele nasceu. Mas como foi? A minha pressão estava alta e a médica me internou. Naquele dia, a minha bolsa estourou dentro da maternidade, eu estava sendo medicada ali por causa da pressão. O meu parto foi bem difícil, o Samuel precisou ficar na UCI um dia. Eu perdi muito sangue, precisei também receber sangue. Fiquei ali um pouco mais com ele, então já foi ali bem difícil para nós. Quando eu saí da maternidade, eu fui embora pra casa, chegando lá, eu falei, nossa, eu tô muito cansada, eu não queria ir. Naquele dia, no outro dia, né, tava marcado o teste do pezinho, e eu tava cansada ainda do dia anterior, do que a gente passou, mas mesmo assim a gente foi, eu levei ele pra fazer o teste do pezinho, graças a Deus. E quando nós saímos da maternidade com ele, a gente foi embora pra casa, a gente percebeu que o Samuel, ele mamava e voltava muito leite. A médica do posto, quando a gente passou ele pela médica do posto, na mesma semana foi tudo. Na mesma semana foi que ele nasceu, na mesma semana que ele nasceu, a gente fez o teste de pezinho e passou pela pediatra do posto. E a pediatra do posto falou que ele estava com refluxo, porque ele mamava e voltava muito leite, que até afogava. E assim, era um desespero, nossa, ficou muito traumatizante isso pra nós. Porém, tudo bem, começamos a tratar como refluxo. Só que mãe tem aquele pontinho ali, né? Tem alguma coisa de diferente aqui. E eu sentia. Só que a gente não sabia o que era. E eu percebi a mulherinha dele era bem mais funda, a corzinha dele era mais amarelinha, e aquele leite todo que voltava, que não parava na barriguinha dele. Teve um dia que eu entrei no meu quarto, eu falei, Senhor, me ajuda, me mostra o que o Samuel tem, por que acontece isso com ele. E eu andava também com algumas dores,
E foi quando eu decidi ir pra maternidade pra ver porque eu estava com dores ainda. E o médico me internou pra fazer uma ultrassom. Ali eu tava já na maternidade internada com o Samuel com 15 dias. Me ligaram do posto de saúde e falou assim pra mim: Ô mãe, como que o seu bebê está? Eu falei: ele tá bem. Aí eu falei assim: ele tá com refluxo. Porque eu não sabia, eu não tava entendendo porque ela tava perguntando como que o meu bebê estava. Foi quando ela falou: olha, deu uma alteração no teste do pezinho e nós precisamos que você traga ele hoje pra cá, pro hospital, porque a gente precisa internar ele. Naquilo, meu mundo caiu. Aí eu falei pra ela: olha, eu já estou internada, eu tô na maternidade aqui na minha cidade e eu tô aqui. Aí ela falou assim: peraí que eu vou ligar aí e a gente vai ver o que a gente faz. A pediatra de lá da outra cidade do hospital ligou aonde eu estava na hora. As pediatras desceram e foram buscar o meu bebê. Chegou lá, ela me explicou: olha, deu uma alteração no teste do pezinho. Aí ela me explicou o que era, que é a hiperplasia adrenal congênita, que eu vou contar aqui rapidinho pra você o que é. A hiperplasia adrenal congênita, ela tem várias formas de se manifestar. A forma do Samuel, porque essas meninas, outras formas de que se manifesta a hiperplasia. Pelos, as genitais é diferente. Nos meninos não tem não dá pra ver ali. Anotei aqui pra explicar mais ou menos o que é a hiperplasia. Então, assim, olha, as formas graves de manifestação precoce já ao nascimento ou nas primeiras semanas de vida, que representa o desafio do diagnóstico precoce e tratamento em tempo oportuno. Isso porque, se o recém-nascido portador da hiperplasia adrenal congênita não tem o seu diagnóstico em tempo hábil, ele pode evoluir com o que se denomina crise de perda de sal, que é o caso do Samuel, crise de perda de sal. A hiperplasia é uma doença rara que detecta ali no teste do pezinho. Significa que as adrenais da criança nascem hiperplasiada, acho que é assim, ou seja, inchada. Eu li algumas coisas sobre isso e diz que no diagnóstico, é um diagnóstico recente. Quando Samuel nasceu, 10 anos atrás, antes dele nascer, não existia esse diagnóstico. O que acontecia? Os bebês eles não chegavam a nenhum mês de vida. Na verdade, nem 2 semanas de vida. 2 semanas já tá assim naquela crise, que é a crise que ele estava, a gente não sabia. E o tempo todo ali Deus cuidando da vida dele, da nossa vida. E quando eles descobriam lá, depois que os bebês vinham a óbito, essa glândula estava inchada. Ou seja, o corpo estava ali tentando ali fazer o que há aquele defeito naquela glândula ali. Eu não sei falar certinho igual o médico, mas para você entender que aqui uma coisa tentava suprir a outra. Aí ele internou. Quando ele internou, a gente ficou mais ou menos umas 2 semanas internados com ele ali, para ele receber a medicação. Na hora, parou de voltar o leite. Na hora. E não era refluxo. Ele estava desidratando. E os primeiros 6 meses dele, antes de entrar ali com a alimentação, com a papinha salgada, ele tinha 2 chuquinhas de água. Uma chuquinha de água normal e uma chuquinha de água com sal. E eu fiquei pensando: meu Deus, como que... Aí eu ia imaginar que um dia eu ia dar água com sal pro meu bebê. Mas pra gente ver aí a perfeição da ciência, a perfeição de Deus ali, usando a vida das pessoas. E hoje eu sou muito grata mesmo a Deus pela ciência, pelo teste do pezinho, que diagnosticou e salvou a vida do meu filho. E depois disso ainda, quando a gente passou por tudo isso... Lembra que eu estava na maternidade? Eu saí, tive alta, a gente tratou ele. Com 45 dias, eu já em casa com ele. Voltaram aquelas dores que eu estava sentindo. E lá na maternidade eles não tinham visto nada na ultrassom, porque fizeram uma ultrassom assim por cima, não viram nada. E eu estava com placenta, restos de placenta dentro de mim. Foi parto normal, porém foram vários problemas que eu tive. Com 43 dias eu voltei para a maternidade. Nisso tudo eu quero deixar para você e te falar sobre o cuidado de Deus com a nossa vida, quando a gente confia nele, porque mesmo que os médicos não vejam, não entendam, não saibam o que fazer, o médico dos médicos sabe o que fazer e ele vai nos orientar. Se eu até hoje não sei muito sobre isso ainda, muito profundo sobre isso, tudo eu pergunto para a médica dele, que ela é maravilhosa, acompanha ele desde bebezinho e glória a Deus, hoje ele pode ter uma qualidade de vida, hoje ele pode ter uma vida normal, saudável, claro, tomando as medicações certinho, passando pelo médico e fazendo exames, sempre, a cada 3 meses, a gente leva ele, faz exames, ele toma as medicações todos os dias, porque para a medicina é uma doença que não tem cura, eu creio na cura dele, porém,
E eu não vou ser negligente com meu filho, eu vou cuidar, eu vou das medicações e confiar aí em Deus e na medicina também. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar